querido irmão e irmã em Cristo. A paz do Senhor esteja convosco, e que a graça divina enche os vossos corações neste momento. Hoje, trazemos uma reflexão profunda sobre a escolha que todos nós enfrentamos em nossas vidas e de que lado estamos, o lado do bem ou o lado do mal. Se você escolheu o lado do bem, assista este vídeo até o fim para não deixar que o inimigo se aproxime. Deus nos deu o livre-arbítrio, um dom precioso que nos permite fazer escolhas. A cada dia, somos confrontados com decisões que moldam o curso de nossas vidas, e essas escolhas têm implicações eternas. É importante compreendermos que o inimigo, Satanás, está constantemente à espreita, tentando nos afastar do caminho de Deus, buscando conquistar nossas almas. No entanto, como filhos de Deus, somos chamados a permanecer firmes na fé e a resistir às artimanhas do maligno. Em Efésios, a palavra nos ensina a vestir toda a armadura de Deus, para que possamos resistir aos planos do diabo. Esta armadura inclui a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Devemos nos revestir dela diariamente para nos protegermos contra as ciladas do inimigo. O inimigo é astuto e usa várias táticas para nos distrair e nos desviar do caminho de Deus. Ele semeia dúvidas, tentações, conflitos e inseguranças em nossos corações. Por isso, é crucial que permaneçamos vigilantes e atentos às suas estratégias. Não podemos permitir que ele nos engane ou nos leve ao afastamento de Deus. Deixe seu like no vídeo e compartilhe com as pessoas que você ama, para protegê-las do mal. Entretanto, a boa notícia é que Deus está conosco em todas as situações. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza e nossa rocha segura. Quando enfrentamos as tentações do mal, podemos nos voltar para Ele em oração, buscando sua orientação e força. Lembre-se de que não estamos sozinhos nessa jornada espiritual, o Senhor está sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar a superar as adversidades. Devemos lembrar também das palavras do apóstolo Tiago, que nos exorta a resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Isso nos mostra que, com a graça de Deus e nossa determinação em resistir ao mal, podemos vencer as tentações e permanecer no caminho da justiça. Uma maneira eficaz de nos mantermos no lado do bem é nos aproximarmos de Deus por meio da oração, da leitura da Bíblia e do relacionamento com outros cristãos. A comunhão com Deus nos fortalece e nos capacita a resistir às tentações do mundo. É importante cultivar uma vida de oração constante, buscando a vontade de Deus em todas as decisões que tomamos. Além disso, a palavra de Deus é uma fonte de orientação e sabedoria para nossas vidas. Quando meditamos nas Escrituras, somos capacitados a discernir entre o bem e o mal, e somos fortalecidos em nossa fé. Devemos estudar a Bíblia regularmente, permitindo que ela ilumine nossos corações e mentes. O relacionamento com outros cristãos também desempenha um papel vital em nossa jornada espiritual. A comunhão com irmãos e irmãs em Cristo nos oferece apoio, encorajamento e prestação de contas. Quando estamos cercados por pessoas que compartilham a mesma fé e valores, somos menos propensos a sermos influenciados pelo mal. Outro aspecto fundamental é a prática da compaixão e do amor ao próximo. Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos e a fazer o bem a todos. Ao vivermos uma vida de amor e compaixão,
refletimos o caráter de Cristo e contribuímos para a construção do reino de Deus na terra. Essas ações de bondade são poderosas armas contra as forças do mal. No entanto, devemos reconhecer que, mesmo com nossos melhores esforços, todos nós cometemos erros e pecamos. Nossa natureza humana é imperfeita, e isso nos leva a cometer atos que não estão alinhados com a vontade de Deus. No entanto, a misericórdia de Deus é infinita, e Ele nos oferece perdão e reconciliação por meio do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo. Quando pecamos, não devemos nos afastar de Deus com vergonha ou culpa, mas devemos nos arrepender sinceramente e buscar sua graça perdoadora. João nos assegura, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É importante lembrar que o perdão de Deus não tem limites. Ele nos recebe de volta em seus braços com alegria quando nos arrependemos e nos humilhamos diante dele. Portanto, nunca é tarde demais para fazer a escolha de retornar ao lado do bem, de buscar a face de Deus e de recomeçar uma vida de retidão. Ao enfrentar as tentações do mal, podemos também aprender com os exemplos bíblicos de pessoas que resistiram com êxito às ciladas do diabo. José, por exemplo, enfrentou uma intensa tentação quando foi assediado pela esposa de Potifar, mas ele se manteve fiel a Deus e resistiu ao pecado. Sua história nos ensina a importância da integridade e da devoção a Deus, mesmo diante das adversidades. Outro exemplo inspirador é o de Jesus no deserto, onde ele foi tentado pelo próprio Satanás. Jesus respondeu a cada tentação com as Escrituras, demonstrando a importância de conhecer a palavra de Deus como uma arma contra o mal. Ele também nos ensinou a confiar inteiramente em Deus em momentos de provação. A oração desempenhou um papel fundamental na vida de Jesus durante esse período de tentação. Ele passou tempo em comunhão com o Pai, buscando sua orientação e força para resistir às tentações. Da mesma forma, devemos seguir o exemplo de Jesus e buscar Deus em oração quando enfrentamos desafios espirituais. À medida que contemplamos esses exemplos e nos esforçamos para permanecer do lado do bem, também devemos lembrar que a batalha espiritual é real. Não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e as forças das trevas deste mundo. Portanto, é essencial nos equiparmos com a armadura de Deus, como mencionado em Efésios 6, para que possamos resistir com eficácia ao inimigo. A verdade é que, por conta própria, somos frágeis e vulneráveis às tentações do mal. No entanto, quando nos rendemos a Deus e permitimos que Ele nos guie, somos fortalecidos pelo seu poder divino. 2 Coríntios 12h09 nos lembra: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Devemos confiar na graça de Deus para nos sustentar em todas as situações. É importante também examinarmos nossos corações e avaliarmos sinceramente nossa devoção a Deus. Às vezes, podemos estar em uma posição ambígua, tentando servir a Deus enquanto ainda nos apegamos a pecados secretos. Nesses momentos, é fundamental nos voltarmos para Deus em humildade, confessando nossos pecados e buscando sua purificação. O salmista Davi nos deixa um exemplo poderoso de arrependimento e restauração em Salmo 51, após seu pecado com Batseba. Ele clama a Deus, dizendo: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável."
Quando nos arrependemos sinceramente, Deus nos restaura e nos capacita a fazer escolhas justas. Além disso, a comunhão com outros crentes é uma fonte de força e encorajamento. Quando compartilhamos nossas lutas e desafios com nossos irmãos e irmãs em Cristo, encontramos apoio, oração e amor que nos ajudam a permanecer no caminho do bem. A igreja é uma família espiritual que nos envolve em amor e cuidado. Como corpo de Cristo, também somos chamados a ser sal e luz neste mundo. Devemos influenciar positivamente nossa sociedade, refletindo os valores do reino de Deus em nossas ações e palavras. Isso inclui promover a justiça, a compaixão, a igualdade e a verdade. Ao fazermos isso, contribuímos para o avanço do reino de Deus na terra. É importante lembrar que o inimigo não desiste facilmente. Ele continua a nos assediar e a tentar nos afastar de Deus. Portanto, devemos permanecer alertas e vigilantes em nossa jornada espiritual. Não podemos subestimar o poder do mal ou nossa necessidade contínua de Deus. Também devemos ser conscientes das influências do mundo ao nosso redor. A sociedade secular muitas vezes promove valores que estão em desacordo com os princípios cristãos. Portanto, é fundamental discernir entre o que é bom e o que é prejudicial para a nossa fé. Devemos escolher conscientemente seguir o caminho de Deus, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. A busca pela santidade é uma parte crucial de permanecer do lado do bem. Deus nos chama a sermos santos como Ele é santo. Isso implica viver uma vida que reflita a pureza, a integridade e a retidão de Deus. A santidade não é uma conquista pessoal, mas é alcançada por meio do poder do Espírito Santo que habita em nós. Devemos também cultivar um coração grato. A gratidão nos mantém conectados a Deus e nos lembra das bênçãos que Ele nos concedeu. Quando reconhecemos as bênçãos de Deus em nossas vidas, somos menos propensos a sermos seduzidos pelas promessas vazias do mundo. Em tempos de tribulação e provação, não devemos desanimar. Pelo contrário, devemos considerar as dificuldades como oportunidades para crescer em nossa fé. Tiago nos ensina: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A perseverança na fé é fundamental para permanecermos no lado do bem. Devemos confiar que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem, mesmo quando não compreendemos os propósitos divinos. Também é importante lembrar que Deus nos deu dons espirituais e talentos únicos para serem usados em seu serviço. Quando usamos esses dons para o avanço do reino de Deus, estamos cumprindo nosso propósito divino e nos aproximando do lado do bem. A adoração é outra ferramenta poderosa para nos mantermos no lado do bem. Quando adoramos a Deus em espírito e em verdade, estamos nos conectando com o Criador de todas as coisas. A adoração nos lembra de sua grandeza, bondade e fidelidade, fortalecendo nossa fé e devoção. No entanto, devemos reconhecer que a escolha de permanecer no lado do bem não é uma tarefa fácil. É uma batalha diária, uma jornada que requer esforço contínuo e dependência de Deus. Às vezes, podemos vacilar e cometer erros, mas não devemos desistir.
Quando falhamos, devemos nos arrepender sinceramente e buscar o perdão de Deus. Ele nos ama incondicionalmente e está sempre pronto para nos estender sua misericórdia e graça. Não importa quantas vezes caiamos, podemos nos levantar novamente com a ajuda do Senhor. Em nossa jornada espiritual, também é fundamental cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Devemos buscar conhecê-lo mais profundamente, estudando sua palavra e passando tempo em sua presença. À medida que nos aproximamos de Deus, Ele nos revela sua vontade e nos guia em nosso caminho. A oração desempenha um papel central nessa comunhão com Deus. Devemos orar não apenas por nossas próprias necessidades, mas também pela orientação divina, pelo fortalecimento de nossa fé e pelo bem-estar dos outros. A oração é uma maneira poderosa de nos conectarmos com o coração de Deus. Também é importante lembrar que o lado do bem é o caminho da luz e da esperança. Em Jesus, encontramos a plenitude da vida e da verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando escolhemos seguir a Cristo, escolhemos a vida abundante que Ele oferece. Em contrapartida, o lado do mal é um caminho de escuridão e destruição. O inimigo pode oferecer prazeres passageiros, mas eles são vazios e passageiros. No final, o caminho do mal leva à morte espiritual e separação de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, exorto-vos a escolher o lado do bem, a permanecer firmes na fé e a resistir às tentações do mal. Lembrem-se de que Deus está ao vosso lado, pronto para vos guiar, fortalecer e perdoar quando necessário. Que possamos nos revestir da armadura de Deus diariamente, buscando a sua vontade em todas as coisas. Que possamos ser luz neste mundo, refletindo o amor e a verdade de Cristo em tudo o que fazemos. E que, em nossa jornada espiritual, possamos encontrar a plenitude da vida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que a graça de Deus vos sustente, a paz de Cristo vos enche e o Espírito Santo vos guie em todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.